paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha aqui no canal EBD, Palavra de Vida para você. Ou você que está chegando agora, é muito bem-vindo também. Que isso seja, essas lições sejam para edificar, a nossa vida espiritual. Estamos estudando aqui neste primeiro trimestre de 2024 a revista das igrejas Assembleia de Deus na classe de adultos, e o tema dessa revista é o Corpo de Cristo, origem, natureza e a vocação da igreja no mundo. Nesta oportunidade, irmãos, estaremos estudando a lição de número 8, e essa lição de número 8, ela tem como tema a disciplina na igreja. Lembrando aos irmãos que as 7 lições anteriores, elas estão aqui postadas no nosso canal em uma playlist chamada O Corpo de Cristo. Então, se você perdeu alguma lição, é só você vir aqui, acessar o nosso canal, se inscreva, deixa o seu like aí para fortalecer o canal e para que o YouTube também continue divulgando este canal, como essas lições como canal de bênção para outras pessoas. Nossa lição de número 8, irmãos, para a data do dia 25 de fevereiro de 2024, ela tem como texto áureo: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido. Este texto está lá no escritor aos Hebreus, capítulo de número 12, no verso de número 5. A nossa verdade prática, ela vem dizendo assim: a disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. Então, nesta lição de hoje, irmãos, estaremos falando sobre a disciplina que temos que ter, como servidores, como servos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Haja vista que esta palavra exortação, ela significa motivar alguém a seguir Jesus da maneira correta. Biblicamente falando, quando a palavra do Senhor diz de exortar alguém, é o quê? É instruir, é motivar esta pessoa a estar seguindo a Jesus, mas da maneira correta. E qual é a maneira correta? Qual é o manual que nós temos para seguir o nosso mestre? A Bíblia, a Escritura Sagrada. Já que na verdade prática, nós podemos dizer que a disciplina, então, ela é um ensino, ela é um ensino da Bíblia que é necessário para a nossa vida cotidiana, para que mais nós estejamos refletindo o caráter de Cristo. Por quê? Nós vamos ver no decorrer da lição, com os seus tópicos e subtópicos, com mais profundidade estes assuntos. Nós temos aqui, irmãos, como leitura bíblica em classe, lá em Hebreus, então, capítulo 12, do versículo 5 ao versículo de número 13. O versículo 5 nós lemos, faz parte do nosso texto áureo. O verso 6, ele diz assim, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrija? Que filho há a quem o pai não corrija? É uma pergunta. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Mas se estáis sem disciplina, sois bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Vamos voltar a falar desta palavra nos tópicos que se seguem aqui. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que maneja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Olha que bênção, irmãos?
Temos aqui então como objetivos para a nossa lição de hoje, 3 objetivos. O primeiro, mostrar a necessidade de disciplina na igreja. O segundo, destacar que a disciplina tem como propósito preservar a honra cristã e repelir a prática do pecado. E o terceiro objetivo, apresentar as diferentes formas de disciplina elencadas na Bíblia. Então, como parte motivacional para a nossa aula de hoje, podemos trazer aqui o que o autor da revista ele nos pontua. A disciplina tem sido método instituído pelo Senhor como forma de preservar a santidade e a comunhão com o seu povo. Então, nós sabemos que a disciplina ela sempre fez parte do povo de Deus, sempre fez e sempre fará parte, né, do povo de Deus, daquele que serve ao Senhor Jesus Cristo, ser disciplinado. A nossa palavra-chave, irmãos, para esta lição de hoje é disciplina. E segundo o dicionário, né, da língua portuguesa, uma das definições para disciplina é obediência às regras, ensinar metodicamente e também doutrinar. Amém? Estamos caminhando aqui então para a nossa parte de introdução da aula de hoje. Nesta lição estudaremos sobre a prática da disciplina na igreja. Em que sentido nós vamos ver isso? Nós veremos que o nosso assunto da disciplina cristã como um processo formativo do caráter cristão, nas modalidades corretiva e formativa. Nós usamos muito esses termos aqui na pedagogia, na metodologia que nós aplicamos ali na escola ao qual eu trabalho. Você tem uma formativa, que é onde você está ali instruindo o aluno, formando o aluno, dando condições para ele posteriormente realizar uma somativa. O que é a somativa? É você estar mais afastado, mas acompanhando a execução, né, de uma outra tarefa, aplicando os mesmos conhecimentos adquiridos lá na formativa. E nesse caso aqui, é esse sentido formativo, formador do caráter cristão. Já no primeiro tópico, nós já vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. Ele tem como tema a necessidade da disciplina bíblica. Temos aqui 3 subtópicos. O primeiro subtópico tem como tema Deus é santo. Esta referência bíblica nós podemos ver lá em Levíticos capítulo 11, no verso 45, e também toda a Bíblia pauta, né? O tópico vem dizendo assim, santidade é um dos atributos de Deus e por isso é uma das causas que justificam a necessidade da disciplina na igreja. Lá em Levíticos capítulo, como se tem aqui aos irmãos 11, verso 45, a parte do versículo diz assim, eu sou santo, Deus dizendo ali, né? Então, Deus é santo e como tal deve ser reconhecido. E Jesus também mostrou que nós devemos referenciar, reconhecer a santidade de Deus lá em Mateus capítulo 6, no verso 9, lá no nosso Pai Nosso, né? O versículo diz lá, santificado seja o teu nome. Então, para nós concluirmos este primeiro subtópico, podemos trazer ainda que quando o comportamento pecaminoso na vida do crente não é corrigido, a santidade de Deus deixa de ser reconhecida. Aqui, irmãos, como comentário, é bom nós frisarmos o seguinte, que a única Bíblia que muitas pessoas estarão lendo durante a sua vida é a minha conduta e a sua conduta. Esse que nós chamamos aqui, e que o autor da revista pontua, sobre comportamento. Qual está sendo ou como está sendo o nosso comportamento diante das pessoas. E esse comportamento que vai fazer o quê? Que vai fazer com que as pessoas reconheçam, né, que nós somos separados, como nós vamos ver agora aqui, no subtópico de número 2, que tem como tema a igreja é santa. Lá na carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 1, verso 16, diz assim, sede santos porque eu sou santo. Então vamos falar assim, uma ordenança da palavra do Senhor para a nossa vida. Nós temos que ser santos, por quê? Porque Deus, o nosso Deus ao qual nós servimos, ele é santo. Então, tanto na nova aliança como tanto na antiga aliança quanto na nova aliança, o desejo do Senhor é que nós fôssemos um povo separado. E esta palavra, né, aios, melhor dizendo, que traduzida, ela quer dizer, uma palavra grega, né, ela que quer dizer santo, ela possui o sentido o quê? De separado ou de consagrado. Isso, ser santo não significa ser perfeito. Significa o quê? Que nós temos que estar separados
daquilo que o mundo vem nos oferecendo, ou seja, tudo aquilo que entristece, tudo aquilo que vem contra, né, a palavra do Senhor para a nossa vida, nós temos que nos separar desse tipo de coisa, não nos misturarmos, né, com esses pratos, né, de manjares aí oferecidos, né, pelo mundo, né? Haja vista aí, nós estamos no mês de fevereiro e você vê aí a disposição, né, quantas pessoas fazendo apologia a esse feriado, que eu não gosto nem de citar aqui o nome e tal, e você vê, né, que o nosso trabalho ele só aumenta em estar orando para que Deus, através do seu Espírito Santo, né, que a palavra, né, que o Evangelho venha alcançar essas pessoas, assim como eu e você um dia fomos libertos, amém? Sermos separados, sermos consagrados, né, tirados desse sistema de coisas que caminha, né, para a perdição. O subtópico de número 3, ele diz assim, quando a igreja não disciplina. Aqui nós vamos ver que a santidade faz parte da identidade do cristão, conforme Efésios capítulo 1, verso 1. Logo, a falta de disciplina acaba embotando. O que é embotando? É enfraquecendo, né, esta identidade. Então surge a imagem do crente mudando ou carnal, né? Aqui a gente não está para apontar o dedo a A ou a B, né? Quem nos justifica é o Senhor Jesus Cristo, né? Quem nos traz a salvação foi a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, mas temos que pontuar aqui o quê? Que alguém que não tratou ou não foi tratado aquilo que acabou se tornando um hábito pecaminoso, ou seja, você tem pessoas, né, que a gente costuma dizer que coleciona, né, que tem pecadinhos de estimação. Isso não tem problema, isso não vai ter problema. Não dá nada não tem problema. E daqui a pouco está envolvido, né, em um hábito, né, aquilo ali já se tornou um hábito. Não tem, como a gente costuma dizer, né, mentira não tem, um exemplo aqui, né, mentira não tem perna curta, mentira não tem perna nenhuma, não existe pecadinho ou pecadão. Tudo que é contra a palavra do Senhor é pecado. Agora, existe o quê? As diferentes consequências, né, de um pecado mais grave e de um pecado, vamos dizer assim, mais leve, né? Existem as consequências de uma mentirinha, né, e as diferenças, né, a consequência de uma mentira maior, mas não deixa de ser pecado. E a Bíblia diz que o pai da mentira, seja ela pequenininha ou média ou grande, é o inimigo das nossas almas. Então, neste sentido, a falta de disciplina acaba destruindo o limite entre o sagrado e o profano. Portanto, uma igreja que não disciplina seus membros torna-se mundana. Vamos lá ler Apocalipse capítulo de número 3, no verso de número 19. Algumas referências a gente cita aos irmãos, outras referências a gente marca aqui para poder, né, estar dando uma ênfase maior ao texto. Apocalipse capítulo 3, no verso de número 19, diz assim, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A palavra do Senhor vem nos dizendo aqui. Então, como resumo deste tópico de número 1, onde nós aprendemos aqui sobre que Deus é santo, a igreja é santa, e quando a igreja não disciplina, o resumo vem dizendo assim, santidade é um dos atributos de Deus, e por isso é uma das causas que justificam a necessidade da disciplina na igreja. Amém? Vamos caminhar agora para o tópico de número 2. Este tópico de número 2, ele também tem aqui os seus 3 subtópicos. O tema deste tópico de número 2, ele diz assim, o propósito da disciplina. Primeiro subtópico, manter a honra de Cristo. Aqui, irmãos, quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado. Romanos capítulo 2, no verso de número 24, a revista trouxe aqui o versículo para nós, diz assim, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Então, se não corrigido, o comportamento, como nós já falamos sobre, né, a única Bíblia que muita gente vai estar lendo, se não corrigido, o comportamento pecaminoso compromete o testemunho cristão. Aqui, irmãos, o que faz, né, toda a diferença é o quê?
é o testemunho que nós estamos deixando. A palavra do Senhor vai dizer que pelo fruto você conhece a árvore. E neste sentido aqui, o apóstolo Paulo ainda vem trazendo aqui, que na igreja, né, lá de Corinto, onde um dos seus membros adotou um comportamento flagrantemente pecaminoso, sem contudo ter uma resposta energética da igreja, condenando esta prática, levou o apóstolo Paulo a censurá-lo. Isso lá em 1 Coríntios capítulo 5, no verso número 2. Então, não é possível alguém adotar um comportamento pecaminoso sem que com isso incorra em um julgamento divino. Apocalipse capítulo de número 2, né, no verso de número 14 e 15, Apocalipse capítulo de número 2, verso 14 e verso de número 15, a palavra do Senhor vem dizendo assim, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que cometessem do sacrifício da idolatria, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Palavra do Senhor aqui para a nossa vida. O segundo subtópico vem trazendo o seguinte tema: frear o comportamento pecaminoso. Aqui o autor da revista ele pontuou o seguinte, outro propósito da disciplina cristã está no fato de que ela põe um freio no comportamento pecaminoso. Quantas vezes nós já estamos citando esta palavra, né? Comportamento, testemunho. Então aqui, o pecado é algo extraordinariamente contagioso, que tem poder de se alastrar. Vamos lá ler 1 Coríntios capítulo de número 5, no verso de número 9. Olha o que a palavra do Senhor vem dizendo em 1 Coríntios capítulo de número 5, no verso de número 9, para nós embasarmos o que acabamos de ler aqui sobre o pecado, né? Ele tem o poder de ser contagioso. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui no verso de número 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Então nós temos que estar o quê? Tem um ditado aí que diz, que me diga com quem andas, que eu te direi quem você é. Não é um versículo bíblico, mas podemos trazer aqui para encaixar nesse contexto aqui, usando até a palavra do Senhor aqui para nos orientar, segundo o que Paulo fala aqui, que para nós tomarmos cuidado, para não nos associar com os que se prostituem. Em um outro texto também, a palavra do Senhor vai dizendo, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? O terceiro subtópico nós vamos estudar, não tolerar a prática do pecado. Então, lá em 1 Coríntios capítulo de número 5, o apóstolo Paulo ele censura os coríntios porque não estavam adotando medida alguma contra a prática do pecado por parte de um de seus membros, como nós já citamos, o exemplo no tópico anterior. Então, uma igreja que não pratica a disciplina fatalmente fracassará. Neste sentido, não se pode tolerar a prática do pecado ou comportamento, novamente, pecaminoso, na igreja e nem fora dela. Apocalipse capítulo 2, no verso de número 20, olha o que a palavra do Senhor vem dizendo. Mas tenho contra ti que tolerares que Jezabel, mulher, se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Então a palavra do Senhor ela vem nos orientando no sentido de termos um comportamento moldado pelo caráter de Cristo. Aqui neste tópico, irmãos, de número 2, nós estudamos, para nós chegarmos aqui no resumo, na sinopse, nós estudamos sobre manter a honra de Cristo, falamos que Cristo é desonrado quando o nosso comportamento ele não está de acordo com a palavra do Senhor. Falamos aqui também em frear o comportamento pecaminoso, aquele que errou, aquele que pecou, que não peque mais. Falamos aqui também sobre não tolerar a prática do pecado, citando alguns exemplos que Paulo trouxe de correção lá do comportamento ali da igreja de Corinto. Então aqui, irmãos, o resumo deste tópico de número 2, ele diz assim, o propósito da disciplina cristã está no fato de que ela mantém a honra de Cristo na conduta do crente
e põe um freio no comportamento pecaminoso. Então, 2 pontos aqui, ó, importantíssimos para nós estarmos refletindo. Primeiro, ela mantém a honra de Cristo, né? Porque nosso comportamento, né? Nós tendo um comportamento dentro da palavra do Senhor, pessoas vão olhar e vão dizer, aquele dali, como aquela mulher falou, né? Ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um jovem, ali vai um adolescente, né? O nosso comportamento. E costumo também dizer, irmãos, que não basta nós sermos, nós temos que parecermos. E não basta nós parecermos, nós temos que ser. Amém? E quanto ao freio no comportamento pecaminoso, como a gente já citou aqui anteriormente, né? Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que fazia todas as práticas, né, fora do comportamento cristão, do caráter de Cristo, que deixe de fazer, como nós lemos, né, aqui um pouquinho atrás, né, arrepende-te, né, e deixe de fazer estas práticas, amém? Então, o tópico de número 3, nós estaremos estudando aqui, ó, as formas de disciplina bíblica. Nós estaremos estudando também 3 subtópicos. O primeiro tem como tema a disciplina como modo de correção. As Escrituras mostram a necessidade de sermos corrigidos. Nós já lemos que Deus corrige aquele a quem Ele ama. Então, ó, a correção contribui para o crescimento e formação do caráter cristão. Lá em Hebreus capítulo 12, no verso de número 7, que faz parte da nossa leitura bíblica em classe, nós lemos assim, ó: se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? É uma pergunta, né? E aí o versículo seguinte vem trazendo aqui, né? Que se nós estamos sem disciplina, nós somos o quê? Bastardos e não filhos. Amém? Então, nesse contexto ainda aqui, podemos dizer que o apóstolo Pedro, por exemplo, teve que ser corrigido por Paulo quando adotou uma atitude visivelmente errada em relação aos gentios. Podemos ver este texto, né, lá em Gálatas, capítulo de número 2, do verso 11 ao verso de número 14. Né? Até Pedro, né, vamos falar assim, foi corrigido ali naquela oportunidade. Então, ó, quando o crente comete alguma falta e não é corrigido, a tendência é que isso acabe se tornando um comportamento, né? Então, a gente não pode deixar, o que? Virar hábito, né? E aí, ó, o comportamento errado, então, ele é reforçado. Desta forma, o alvo da disciplina é levar aquele que pecou ou vive na prática do pecado à restauração e reconciliação. Irmãos, Gálatas capítulo 6, verso de número 1. Aqui é muito importante nós salientarmos o seguinte: quando você aponta o dedo para uma pessoa, tem 3 dedos apontados para você. Então, é muito fácil, né? Muito fácil você julgar, você condenar, você apontar o dedo, você falar, né, do irmão, mas o quanto estamos intercedendo, né? Falei para os irmãos da prática aí desse mês de fevereiro, né, do feriado que a gente goza aí de descanso aí. É fácil a gente apontar o dedo para quem está lá naquela avenida, mas será que nós estamos em campanha de oração, em jejum, em consagração, para que Deus venha agir, ter misericórdia? Será que estamos cumprindo, né, a missão da igreja, que é o que? Pregar o evangelho a toda criatura, né? Então, neste sentido aqui, irmãos, nós devemos sim, ó, observar, né, mas colocar na presença de Deus o que? Colocar na presença de Deus a restauração e a reconciliação da pessoa, para que ela saia deste ato ou deste comportamento pecaminoso. Segundo subtópico vai tratar sobre a disciplina como forma de restauração. Aqui, o autor da revista ele pontua o seguinte, ó: o sentido, portanto, é fazer com que a pessoa atingida pelo pecado seja restaurada ao seu anterior estado de bem-estar com Deus, da mesma forma que uma rede de pesca volta à sua utilidade após ser consertada. Então, ó, a disciplina cumpre um importante papel de restaurar o ferido, conforme a instrução do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, para que restaurasse o faltoso à
comunhão. Aqui, irmãos, não é nunca no sentido de expulsar, né, de tirar, né, aquele que está dentro, você colocar para o lado de fora. Não, a disciplina é para que a pessoa venha a se restaurar espiritualmente, venha a se reconciliar, e não com a ação de agora eu estou colocando para fora e que não volte mais. Imagina, de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Aqui ainda neste tópico de número 3, nós vamos falar um pouquinho agora sobre o terceiro subtópico, que é uma forma, né, a disciplina como modo de exclusão. Aqui, irmãos, guardada, né, as devidas opiniões, estarei aqui trazendo o conceito deste tipo de disciplina pautado pelo autor da revista. Então, esse tipo de disciplina é também conhecido como cirúrgica. Por quê? Porque nesse caso há um desligamento e não apenas um afastamento da comunhão. Então, esse desligamento corta o vínculo da comunhão entre o membro e a igreja. É esse tipo de, quando há uma disciplina, né, de exclusão, né? Aqui cabe uma reflexão, né? Em que sentido, né? Qual o tamanho do erro, né? Qual o tamanho do pecado que alguém tem que chegar a cometer para sofrer esse tipo de disciplina de exclusão? É uma pergunta para que nós estejamos, né, refletindo, e que o Espírito Santo de Deus ele tenha misericórdia sobre a nossa vida, para não estarmos aqui julgando, né, apontando o dedo a ninguém, e nem trazendo aqui uma aula no sentido de nesse sentido aqui de você fez isso, então você tá excluso, você não pode fazer mais parte, né? Que Deus tenha misericórdia, como assim, né? Como teve misericórdia da minha vida, da sua vida, que nós também tenhamos, né, misericórdia para estarmos aqui analisando esse tipo de situação. Então, neste tópico de número 3, nós aprendemos aqui sobre a disciplina como modo de correção. Também falamos sobre a disciplina como forma de restauração e de reconciliação, e falamos, né, sobre esse conceito da disciplina como forma de exclusão. Então, o resumo ele diz assim: a disciplina faz com que a pessoa atingida pelo pecado seja restaurada ao seu anterior estado de bem-estar com Deus. Este é o foco da disciplina, ou seja, trazer a pessoa novamente ao bem-estar com Deus. Amém? Como conclusão para a nossa lição de hoje, temos que nesta lição vimos o valor da disciplina cristã sobre diferentes aspectos. A disciplina se mostra necessária quando sabemos que Deus é santo e exige que seu povo seja santo, como nós tratamos durante a lição de hoje. Então, uma igreja indisciplinada, portanto, perdeu o bom cheiro de Cristo. Uma referência para terminarmos, 2 Coríntios, capítulo de número 2, no verso de número 14. E que Deus em Cristo Jesus continue falando, né, ao seu coração, trazendo, né, os esclarecimentos dentro da palavra do Senhor. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 9, e a lição de número 9 vai começar a tratar das duas ordenanças, né, dos dois rituais que Jesus deixou para a sua igreja. Primeiro nós vamos falar sobre o batismo, a primeira ordenança da igreja. Então que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu trabalho e o seu ministério em nome de Jesus. Amém?